Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora um assunto que vai mexer, sabe qual que é a parte do ser humano que mais dói? Ah, é o bolso, né, Serginho? Exatamente, Isa Maria. É o nosso bolso e nós vamos falar sobre a administração dos nossos recursos e sobre a caderneta de poupança. Sabia que a caderneta de poupança ela teve saída recorde de recursos em janeiro? Cerca de, note bem esse número, 12 bilhões saíram dessa modalidade de investimento? Pois é, e a economia em crise e a baixa rentabilidade são os principais motivos apontados como estimuladores dessa retirada. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui conosco o prazer, de termos aqui o nosso consultor financeiro, Erasmo Vieira. Bem-vindo, Erasmo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho? Bom dia, tudo ótimo. Então tá bom demais. Assunto interessante esse, né? Esse assunto é muito bom. E eu até queria começar, Serginho, se você me der a vez... Tem que pedir, né, gente? Porque o Serginho, ele é muito proativo. A respeito dessa cultura mesmo do poupar, a gente está falando dessa retirada. Mas antes mesmo da retirada, existe o colocar, né? E o brasileiro, ele tem essa postura, essa conduta, essa cultura mesmo de poupar? Não. O brasileiro não tem a cultura do poupar, né? Tem a cultura do gastar. O povo oriental, os japoneses e os chineses têm muito mais essa cultura e o país que tem um maior número de pessoas poupando uma maior reserva, ele cresce muito mais. Muitas vezes as pessoas falam, não, tem que consumir, mas tem que ter uma reserva, que a reserva é justamente uma estratégia, um porto seguro, qualquer eventualidade. Você não está entrando, por exemplo, em cheque especial, cartão de crédito, que não são reservas. Sim. E não ajudam ninguém. Na realidade, eles punem aquelas pessoas que usam. Agora, Erasmo, dentro desse conceito aí, a questão da poupança, eu gostaria que você falasse para a gente aí, para o nosso telespectador, e eu sei que você é muito didático nisso, na questão do lado bom e o lado ruim desses números aqui que nós estamos falando, dessa retirada. O que pode ser o lado bom, às vezes você lançar mão daquilo que você tem em caderneta de poupança, e o lado ruim? Coloca pra gente. Bom, o lado bom é que ter uma caderneta de poupança é um porto seguro. Isso é ideal que todas as pessoas tivessem, todas as famílias tivessem, para em um momento de dificuldade. Por exemplo, janeiro tem uma concentração muito grande de contas, IPVA, IPTU. Então, que bom que você tenha reservado um pouco na poupança para pagar essas contas. Isso pode ser. Ou ajudar no pagamento, Ou ajudar talvez. nos pagamentos. Um outro dado importante, a poupança é bom, mas não quer dizer que todo o dinheiro deve ser colocado na caderneta de poupança. Pode ser um dado também que a poupança está rendendo menos do que outras aplicações. Então, algumas pessoas estão retirando da poupança e passando para outras aplicações sem correr riscos. Isso também é uma ótima estratégia, porque a pessoa está buscando uma rentabilidade. Eu respondo todos os contatos que vêm para mim através de Facebook ou no meu site, e outro dia uma pessoa estava com um bom dinheiro na poupança e eu fiz a conta para ela que se ela mudasse de aplicação sem correr riscos, ela estava deixando de ganhar R$ 1.500 por mês, sem fazer nada, só mudando a aplicação. Então esse é o lado bom. O lado ruim é porque nós estamos num momento de inflação, várias pessoas infelizmente estão perdendo o emprego, então tinham uma reserva financeira, estão usando essa reserva financeira para pagar as contas do mês. Então, se estiver acontecendo isso com você, você tem que avaliar, se antes não tem como enxugar alguma coisa no orçamento, que a primeira medida no momento de aperto é você cuidar dos seus gastos. Então não é só buscar esse suprimento lá. Às vezes tem que fazer aqui em casa, na sua administração doméstica, uma readequação de custos e gastos. Seja com uma planilha, no meu site mesmo tem uma planilha gratuita, seja no papelzinho, numa caderneta. As coisas estão difíceis. Antes, com R$100 eu comprava isso e isso e isso no supermercado, agora está comprando menos. Então vai ter que ter uma administração. Será que não tem um produto que pode ser trocado? O que não pode é a pessoa viver, como a coisa está apertada, então eu vou começar a lançar a mão da minha poupança, Uma hora a poupança vai acabar.
Então as pessoas têm que ter esse diagnóstico para enxergar bem a situação financeira. Agora, também essa questão, assim, não vou tocar na minha poupança, mas aí a pessoa faz uso de cheque especial, acaba entrando em algum outro tipo de endividamento, também não é a saída, né? Excelente pergunta, Isa, sabe? Porque a poupança é uma segurança. Você deixou de consumir e você guardou para um momento. E tem várias pessoas que falam assim, não posso mexer na minha poupança. É algo sagrado, quase. Eu não consigo repor depois e vou ficar sem poupança nenhuma. E acabam entrando no cheque especial, acabam não pagando a fatura do cartão de crédito. Isso está errado, porque os juros que você paga de um lado é muito maior do que você está recebendo na poupança. Então você tem que ter a disciplina de pegar esse dinheiro, né, liquidar lá e depois devolver. Uma outra questão também, muitas vezes a pessoa tem uma poupança, né, e ela vai, por exemplo, trocar o carro. Ah, eu não quero mexer na minha poupança, eu prefiro fazer um financiamento, né? Olha, mesmo que seja o chamado juro zero aí do mercado, que tem muita gente divulgando, tem IOF ali e eu prefiro... E também tem a depreciação do valor venal do carro. Então, eu prefiro que a desconsiderar. pessoa pegue o dinheiro da poupança, pague o carro e aquela prestação mensal que ela iria pagar ao financiamento, ela pague ela mesma depositando na poupança. Então, ou na reserva, né? Não vamos falar só poupança, que as pessoas ficam tabulando como poupança. Na sua reserva financeira, que, por exemplo, hoje tem várias aplicações que estão rendendo quase o dobro da poupança e sem correr risco. Então, a pessoa pode avaliar isso também. Então, o ideal é que a poupança é lá a sua reserva e ela pode ser usada sim. E a gente vê, Erasmo, e com essa corrida aí, porque as pessoas, agora não tanto mais, mas as pessoas têm aquele medo de um novo confisco aí da sua caderneta de poupança. Há razões para esse medo ou já passou? Isso aí são águas passadas. Olha, inclusive o boato, né? Teve muito boato ano passado aí disso, muito forte, de que haveria confisco. Olha, sinceramente, a gente não tem como, assim... Prever. Mas o cenário que a gente existe hoje é muito diferente do confisco que teve na poupança lá em 1990. Então, eu sinceramente espero que não venha essa ideia na mente das pessoas que governam o país, porque é uma coisa que não tem clima mais para acontecer, isso já aconteceu, era um outro tipo de informação que a gente tinha e a gente não espera que isso aconteça. Agora, eu quero passar uma dica principal para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que falam assim, eu não consigo fazer uma poupança. Então, peraí, antes de passar essa dica, suspense aqui no nosso De Tudo Um Pouco, eu quero entrar aqui com uma outra questão ainda sobre o aspecto político também. O que interferiria aí, por exemplo, nessa educação financeira aí de ter essa reserva, por exemplo, a volta aí tão especulada da CPMF, que é essa contribuição sobre a movimentação financeira? Bom, mais imposto num momento em que está todo mundo com uma renda menor, com inflação, quer dizer o quê? Que o governo não está fazendo a parte dele, ele não está enxugando os gastos dele e ele está querendo arrecadar mais para pagar as contas dele. Isso está errado. O governo não está fazendo o que a gente está ensinando aqui para as pessoas. O ideal é que ele fizesse isso. Eu não vejo clima, né? Porque vai ser mais dinheiro que vai ser retirado do bolso das pessoas e ir para o governo que está gastando mal. Eu acho que isso vai prejudicar muito o orçamento das pessoas e vai prejudicar a economia como um todo. O governo pode, entre aspas, estar querendo resolver a situação dele, mas a situação total da população e do mercado econômico vai ser menos dinheiro circulando. Isso é ruim. Então, só mesmo. Eu atravessei aqui. Eu posso falar aquela questão que eu queria? Por favor. Da importância da pessoa que não consegue guardar. Sim. A maioria das pessoas fala o seguinte, eu recebo o meu salário, minha renda, pago as minhas contas e o que sobra eu guardo, eu aplico. Aí eu pergunto, sobra alguma coisa? Normalmente não sobra, até falta. Então, eu, por exemplo, na minha planilha que eu distribuo gratuitamente, eu mudo a questão. Você recebe a sua renda,
retira no ato, no mesmo. O melhor dia para você guardar dinheiro é o dia que você tem dinheiro. É verdade. Não espera sobrar, não. Né? Então você recebe a sua renda, tira naquele dia a parte da sua poupança que vai ser para o seu sonho, vai ser para sua reserva financeira e você aprende a viver com o resto. Aí você vai se adequar ali com o resto. Porque se você esperar sobrar dinheiro na conta, fica te chamando para gastar. Isso aí, Remer, se aplica até o ensinamento que o próprio Deus nos traz a respeito da retirada ali dos dízimos e das ofertas. Sim. É trazer das primícias para apresentar. Exatamente. Porque se for retirar lá depois, não sobra nada. não sobra. Né? E fica devendo a Deus, né? E Gente, fica a Bíblia é sensacional, E né? fica em dia com o cheque especial e em dia com as dívidas. Então, pague primeiro ao Senhor, depois eu falo, pague a você, a pessoa que trabalhou 30 dias para receber o seu salário, você merece, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas que são assalariadas, igual sábado agora, eu estive em Patos de Minas fazendo um curso de gestão financeira, né? Que eu tenho feito muito numa grande empresa. E uma coisa que, por exemplo, muitas vezes no dia que recebe o pagamento, que a pessoa está recebendo o salário dela, em vez dela estar alegre, ela está triste. Por quê? Já está pensando... É porque ela gastou antes de receber. Na hora que recebe, não sobra nada. Aí o pessoal pergunta, o pagamento já saiu? Já, tem que saber que horas que volta. E já fica pensando no dia 30 do outro mês. Então, essa pessoa não fica motivada, a produtividade cai, o nível de absenteísmo é alto. Então, hoje, um dos meus trabalhos principais são esses, fazer palestras em empresas em que os funcionários não estão gerindo bem as finanças e não estão perdendo produtividade, né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra no encontro de casais de uma igreja e justamente surgiu essa demanda aí. Ah, Erasmo, eu tenho uma poupança e eu tenho uma dívida com o meu carro. Será que vale a pena eu tirar? Porque eu não estou aguentando pagar a prestação do carro. Será que vale a pena eu retirar da poupança para quitar o carro? Eu falei, olha, provavelmente vale muito a pena, principalmente se você tiver desconto. Agora, o ideal é que você pegue esse dinheiro emprestado com você mesmo na sua poupança, pague o carro e aquela prestação que você iria pagar do financiamento do carro, você tem a disciplina de devolver ela para a sua poupança. E lembrando sempre, né, que existem várias aplicações que rendem mais do que a poupança, né? Um dia a gente pode vir explicar várias aplicações que existem no mercado, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não quero correr risco. Mas existem aplicações que não correm risco e que você pode ver para o seu dinheiro render mais. Quem está começando, comece pela velha e boa poupança. Agora, quem tem um dinheiro a mais, né, pode buscar uma aplicação melhor. Sim, e aí é através do consultor mesmo, né, que a pessoa pode procurar quem está em casa ali assistindo e tem esse interesse? Olha, eu tenho a internet hoje possibilita que fala isso até gratuitamente, né? Você pode pegar informação com seu próprio gerente bancário, né? E lógico que o gerente bancário hoje, infelizmente, ele tem as metas dele, é um vendedor de serviços, ele tem, você pode então olhar o que a internet está falando, olhar o que o gerente está falando e também pegar informação com um consultor, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há Sabedoria, né? Erasmo, chega uma pergunta para a gente no nosso WhatsApp 984029756 e é uma participação lá do Pará. E quem nos escreve diz assim, eu sou do Pará, não tenho dinheiro em conta, mas usei o NIS. Eu até perguntei o que seria aqui o NIS. Deve ser LIS. LIS é como se fosse o cheque especial. Isso, então aqui ela falou, um empréstimo do banco, eu perguntei o que seria, né? Mas usei o LIS para pagar um boleto. Minha conta é corrente e queria saber se fiz um péssimo negócio. Não fez uma coisa boa, porque você pegou o empréstimo e provavelmente os juros do LIS, né, chamado LIS, é de um banco particular, basicamente é um banco só que tem esse nome, ele é como se fosse os juros do cheque especial.
Então as pessoas, ela tem que rapidamente tentar tampar esse buraco que ela fez Agora lá, que ela tirou dinheiro Sim. da onde que ela não tinha. Agora ela também fazer um outro endividamento para cobrir esse, aí vai virando uma bola de neve, né? Uma dívida para pagar outra dívida. Só se a taxa de juros for bem mais barata e se realmente ela não tiver condição de arrumar um dinheiro para quitar aquele lis que ela pegou. Aqui chegam as participações e aqui vem até alguns comentários aqui. E aqui eu vou só reportar o comentário aqui vindo do WhatsApp. Sabe, pastor Serginho, o Erasmo falou corretamente ensinando todos nós a poupar e saber gastar. Pena que no Congresso do nosso país, na parte da economia, não tem um homem sábio para melhorar essa economia. E vejo claro que o país está tirando de nós, ao invés de pegar nos seus imóveis de quem roubou e leiloar para ajudar nessa crise de rombos na economia. Mas nós brasileiros que temos que economizar, poupar, nós que pagamos o prejuízo. Infelizmente, pastor, é muito triste ver amigos desempregados com família para sustentar. Isso aí é o desabafo, né, de um dos nossos telespectadores aqui que nos enviou essa mensagem por WhatsApp, vendo aquilo que você já disse. O governo não enxugou os seus gastos, não cortou ali os seus custos, então aí já idealiza um novo imposto para a gente poder ali pagar, dá precisando de uma nova Inconfidência Mineira aí. Eu Ou queria brasileira. até acrescentar uma coisa em cima desse comentário, né? E isso, se você quiser comentar alguma coisa, porque na verdade, assim, o poupar, ele não deve ser também só esse pensamento negativo, né? Agora eu vou ter que poupar porque a situação pode piorar. Na verdade, o poupar, ele é um projeto de vida, né? É uma forma de você também alcançar crescimentos aí para você mesmo, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa a respeito disso, né? É muito importante isso que você falou, que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: se eu não gastar, aí eu vou estar guardando, eu não vou estar aproveitando o dinheiro que Deus me deu, a bênção que Deus me deu. E não é isso. Você poupar, por exemplo, não poupe sem um objetivo definido. Para que você vai guardar? Você pode definir, por exemplo, que você quer uma aposentadoria mais justa do que ficar dependendo somente do INSS. Esse é um tipo de reserva, um tipo de poupança que você pode fazer. Você pode fazer uma poupança, por exemplo, para você trocar o seu carro, para que você, na hora de trocar o carro, não precise de financiar. Então, esse é um outro tipo de reserva. Você tem um filho em idade que ainda não está pagando uma faculdade, mas que o sonho dele já fala que ele vai ser médico. Poxa, se ele não for para uma federal, ele vai pagar 5, 6 mil reais por mês de uma medicina. Agora, como que um filho passa num processo que é muito disputado para ser medicina e você não tem o ideal, o recurso? Então, se você começar desde agora fazendo uma poupança para o seu filho, lá na frente pode ser a faculdade dele. Então, tudo isso é planejamento financeiro. Eu falo sempre em todos os meus trabalhos que dinheiro foi feito para gastar. É uma delícia gastar, mas você tem que pensar no hoje e no amanhã também e na sua qualidade de vida. Que muitas vezes você quer ter uma qualidade de vida melhor, material melhor, você quer ter um carro melhor, você quer fazer uma viagem melhor, até uma roupa melhor, você vai e faz um financiamento falando assim: eu trabalho tanto, eu mereço. Você merece tudo do bom e do melhor, desde que o orçamento comporte. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.